Estamos de volta com o seu programa em Foco para você aqui na Rede Premium TV. Sempre um grande prazer estar na sua companhia. Você e eu sempre conectados aqui no seu programa em Foco. Meio-dia, quando os ponteiros se encontram, a gente está sempre junto aqui trazendo mais conhecimento, entretenimento, diversão e alegria para você. Hoje nós estamos conversando com o vereador Daniel Matias. Ele que está legislando pela cidade de Osasco, uma cidade que está em constante crescimento. Hoje são mais de 700 mil habitantes, crescendo na economia, crescendo nos setores de esporte, em todos os setores. É a cidade que movimenta muito e não para de crescer. Se eu não me engano, é a segunda maior hoje no estado de arrecadação, né, vereador? Isso. A segunda do estado e a sexta do país. A sexta do país. Muito bem. A gente estava falando no primeiro bloco de algumas coisas, de alguns trabalhos que o vereador desenvolve, trazendo conhecimento para você que acompanha o nosso programa. E eu vou perguntar agora para o vereador, nesse trabalho que ele vem realizando aqui no seu mandato, de algumas vitórias, de coisas que estão sendo positivas aí, que o vereador trouxe e colocou em prática. Como nós vimos falando, o COMPOD, o Conselho Municipal de Política sobre Drogas, foi criado agora, depois de em torno de 12 anos que estava desativado, e que é um conselho muito importante para discutir políticas que impactam diretamente a família, no serviço de acolhimento, de tratamento e até de direcionamento. E esse é um conselho, por exemplo, importante que está em atuação dentro da nossa cidade. O processo legislativo, ele acontece desde a propositura, quando o vereador faz um projeto de lei, e a partir daquele momento ele é submetido às comissões, que aqui você apresentou as comissões cujo eu faço parte, e essas comissões vão dando pareceres acerca desse projeto. Primeira comissão é a Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar juridicamente se esse projeto ele é inconstitucional ou se ele é viável. Então, grande parte dos projetos que são propostos na Câmara por iniciativa dos vereadores, eles não podem impactar financeiramente o município. Esses projetos, quando tem impacto financeiro, ele deve partir do executivo, ou seja, do prefeito, dos secretários, para que possa ser submetido aos vereadores, porque tem que ter previsão orçamentária, tem que fazer estudo de impacto financeiro. Então, quando tem propostas que impactam financeiramente, tem que partir do executivo. Quando é apenas programas, quando projetos que não têm impacto financeiro, pode ser proposto pelos vereadores. Hoje, a gente tem que agir com muita responsabilidade quando faz um projeto de lei, quando faz uma propositura, porque ela tem que contemplar essa questão da legalidade, da viabilidade do projeto. Então, normalmente, os projetos que mais impactam financeiramente são produzidos pela própria prefeitura e analisados pela Câmara de Vereadores. Agora, por exemplo, nós estamos com um projeto na Câmara que trata sobre a previdência dos funcionários públicos, por exemplo, que é um tema que está sendo muito discutido em Brasília, e essa proposta, por exemplo, já está na Câmara Municipal para que a gente possa discutir dentro do nosso município como equacionar essa questão financeira. Nós vemos hoje em muitos estados que estão em dificuldades, que estão até financeiramente quebrados porque não conseguem cumprir com a Previdência. Então essa é uma discussão, por exemplo, que está na Câmara Municipal, e aí precisa esgotar, às vezes tem que fazer audiências públicas, que são chamamentos que nós fazemos para que a sociedade possa participar, as entidades sociais, a sociedade num todo possam vir dar contribuição, tomar conhecimento de projetos como esse. Hoje, agora à tarde, nós teremos uma reunião com o juiz responsável pelo Fórum de Osasco, para discutir, por exemplo, a conclusão daquela obra do Fórum da cidade, discutir uma transposição financeira que precisa ser feita com a desafetação de um espaço público que vai ser vendido e vai ser repassado o dinheiro para que possa ser concluída a obra do Fórum, para que possa ser construído um hospital infantil na cidade. Então, são muitos trabalhos constantes. São trabalhos constantes e discussões que precisam ser feitas. E tudo dentro de uma legalidade, para que depois você não tenha que sofrer punição de improbabilidade administrativa. Então, todo o trabalho tem que ser feito com muita responsabilidade nesse sentido. Então, por exemplo, hoje nós teremos essa reunião
para que nós possamos debater as ideias, ter pareceres jurídicos nesse sentido, para que a gente possa estar resguardado de que estamos fazendo a coisa certa. Sim. Então, principalmente os projetos que têm maior impacto financeiro, esses são mais discutidos. E um projeto, por exemplo, interessante, um programa que nós fizemos a indicação, que eu estava falando, quando se trata de despesa, não pode sair, não pode ser proposto pela Câmara, ou seja, pelo vereador. O vereador pode fazer a indicação, pode solicitar um estudo. Recentemente nós solicitamos um estudo de viabilidade para que câmeras de monitoramento pudessem ser instaladas nas escolas municipais, que é um serviço muito importante, que daria maior segurança para os pais enquanto tem os filhos nas escolas e também permitiria que o sistema de segurança municipal, ou seja, a guarda, pudesse estar com os olhos dentro da escola, no sentido da prevenção de vandalismo, de conflitos dentro da escola. Então, por exemplo, esse é um trabalho que a gente faz de forma de indicação, solicitando por requerimento um estudo para que seja viabilizada a possibilidade da instalação de câmeras de monitoramento das escolas. Tudo é estudo, né, vereador? Nada é assim, de repente, amanhã eu vou propor hoje, amanhã está resolvido. Não, né? Tem processos, aí tem processos licitatórios. Hoje a gente cuida muito para que as licitações sejam feitas de forma cada vez mais transparentes, mais claras. Então, é feita publicação em diário oficial, as empresas vêm e apresentam as suas propostas, as propostas que são contempladas, elas são aceitas e a partir daquele momento o projeto pode entrar em execução. Então, projetos, por exemplo, que impactam, eles sempre demoram aí pelo menos 6 meses, às vezes 8 meses e até 1 ano para que de fato eles consigam ser colocados em prática. Não é um trabalho que acontece realmente de um dia para o outro. Muito bem. Olha só quanta coisa interessante, né? O vereador Daniel Matias está trazendo para a gente aqui. Existe a lei de responsabilidade fiscal que não pode extrapolar as contas que já foram colocadas ali para que o município tivesse seus gastos. Tem também na criação do projeto de lei muitos detalhes que envolvem, tem que passar pela Comissão de Cidadania, Justiça, tem que ser passado esse estudo entre os vereadores para ver se existe uma viabilidade, depois segue para a sanção do prefeito, né? Projetos que envolvem o gasto tem que ser apresentado pelo executivo, não pelo legislativo, dependendo do valor. Então são muitos detalhes que fazem a gente ver como é dificultoso e trabalhoso a desenvoltura dos trabalhos propostos por um vereador. E também eu imagino que não deve parar de tocar o seu telefone. As pessoas encontram você na rua e pedem as coisas, e para dar um prazo para todo mundo, como é que você faz, Daniel? A gente procura da melhor forma atender as demandas. A gente tem uma equipe também, não trabalho sozinho. Hoje nós temos 8 assessores no gabinete que tratam de pastas específicas, então nós subdividimos o trabalho para que cada um possa ter um campo de atuação onde ele desenvolva mais, ou seja, busque maior expertise, mais informação a respeito dessas pastas. Normalmente estão subdivididas dentro desse grupo. Então, nós temos lá a rede social, que produz muito no sentido de trazer conteúdo, das mais diversas reivindicações, mas na sua maioria é uma reclamação de um buraco que está na rua, de uma árvore que precisa ser podada ou que precisa ser cortada, às vezes de uma vaga de creche que a pessoa está tentando e não está conseguindo. E são muitas demandas que vão chegando no nosso dia a dia. São reclamações, às vezes, de um atendimento que não foi feito de forma adequada, de um medicamento que a pessoa não conseguiu, e a gente vai procurar entender situação por situação, mas isso acontece com todo o nosso corpo de assessoria que nós temos na Câmara. Então é um trabalho que a gente divide as cargas, né, e cada um dando a sua contribuição, a gente consegue, na sua maioria, com a informação, fazer um bom encaminhamento. Muito bem. E as projeções futuras, daqui até o fim de 2020, quando encerra esse seu primeiro mandato, como é que estão? O trabalho é constante. Nós tínhamos algumas propostas que nós estamos trabalhando nesse sentido de tornar viável dentro do nosso município. Não é, como eu disse, é um trabalho que você constrói ao longo do tempo. Nós incentivamos muito o trabalho de desenvolvimento social, com entidades, potencializando o serviço do terceiro setor, por exemplo,
que pode e deve e já coopera muito com o governo. Então, o fortalecimento das entidades, o fortalecimento das atividades socioculturais, ou seja, as entidades fomentando o trabalho, dando oportunidade, ressocializando pessoas. Então, alguns programas a gente tem acompanhado de desenvolvimento na nossa cidade, por exemplo, um programa de incentivo ao trabalho, que é com o POT, que é com pessoas em situação vulneráveis, que são contratadas para que possam prestar alguns serviços dentro do próprio município. O município contrata e disponibiliza essas pessoas no mercado e no serviço público. Então, nós temos essa projeção de continuar incentivando as políticas públicas, continuar incentivando as entidades para que possam participar cada vez mais e sugerir, porque é um trabalho em conjunto, né, do vereador, que é o representante direto do povo. Então, o povo tem que ter essa via de acesso e o nosso gabinete está sempre à disposição para que a gente possa atender. Perfeito. Vereador, quero agradecer demais a sua presença aqui, viu? Obrigado, Obrigado pela aula aí, pelos ensinamentos a mim e a quem nos acompanha. Eu que agradeço, Henrique, pela oportunidade de estar aqui falando com o seu público e dizer que a Câmara de Osasco está de portas abertas para acolher a todos, não apenas o nosso gabinete, mas de todos os vereadores, e aqueles que precisarem de alguma coisa podem nos solicitar pelas redes sociais, que vão nos encontrar. Muito bem, quero agradecer também a presença no estúdio do Fábio e do Rodolfo, que são assessores do vereador Daniel Matias, que estão aqui contemplando o nosso programa hoje. Agradeço também a sua presença, chegamos ao fim de mais um programa em Foco. No entanto, amanhã tem muito mais para você e ao meio-dia a gente se encontra. Até lá!